Maria Lúcia, acabei de ver aqui na conversa que eu tava com você lá, eu te mandei as fotos da 52 e da 53. Olha lá. Também mandei. Pessoal, anotem essas duas frases. Solta umas 3, 4 linhas entre uma e outra, por favor. Quando vocês copiam, eu vou olhando, porque eu não tenho jeito, senão para. Professor? Oi? É uma indireta que a Júlia falou? Título, oração subordinada adjetiva. Você vai copiar essas duas frases. Isso aqui é só a introdução, tá? Soltem umas 3 linhas entre uma e outra. 2, 3 linhas. Isso é uma indireta para alguns alunos, Maria Lúcia? Pra soltar a linha? Ah, não, a frase. Uma frase aleatória, Anitta. Você gostou? Aham. Os estudiosos. Adorei a frase, achei muito inspirada. Obrigada. Eu Sabendo. sempre gosto de frases inteligentes, né? Vocês já viram. Professora? Letícia, ok. Letícia, Maria Lúcia, ok. qual é o título? Maria Lúcia, Oi. qual é o título? Título eu pedi para colocar na aula passada. Ah, mas eu não... Posso falar? Pode falar, Letícia. No número 1 daqueles que você está falando, eu só fiquei com dúvida porque que não foi recebeu, nos acompanho, só isso. Peraí que eu olho para você. Assim de cor eu não sei não. Maria Lúcia, eu vou pegar o caderno, eu volto daqui 1 minuto. Então anda, Anitta. Primeira coisa, gente. O próprio título já disse. Oração subordinada adjetiva. Tem muito macetinho para vocês anotarem que não estão nos slides, então prestem atenção no que eu falo. Tirem as suas dúvidas, anotem. Se precisar que eu explique novamente, eu explico, tá? Preste atenção que agora é um pouquinho mais complicado. Então, assim como nas orações coordenadas só existem em períodos compostos, aqui também só existe em período composto. A diferença é que uma oração coordenada, se você não se lembra, ela é independente, ela tem sentido completo sozinha. Ou seja, ela não precisa da outra oração. Agora, nesse tipo de período, uma oração, ela vai exercer uma determinada função dentro da frase. Se você ainda tem dúvida no que é o sujeito, no que é um objeto direto, no que é um objeto indireto, o que é um predicativo, aí nós vamos precisar estudar lá atrás, lá naqueles conceitos que nós começamos no 8º ano, aliás, estudamos o 8º ano inteiro, para você chegar até agora, tá? Deixem as câmeras ligadas, por favor, sem eu precisar citar nomes. Voltei. Primeira coisa, olha só, admiro alunos estudiosos. O que é estudiosos nessa frase? Qual a classe morfológica? É um substantivo, é um adjetivo, é um pronome, é um verbo, é um artigo, é um advérbio, é uma conjunção? Estudiosos é o que nessa frase? Adjetivo. Adjetivo. Estudiosos é um adjetivo. Nessa primeira frase, quantos verbos eu tenho? Qual? Admiro. Admiro. Então, você vai destacar o verbo admiro. Se ele tem apenas um verbo, isso aqui, eu vou tentar escrever... Ah, bobagem. Vou tentar escrever não. Aqui tem negócio. Admiro. Isso aqui tudo, então, é um período simples.
Período simples Tá? com Essa verbo primeira só, né? oração, admiro alunos estudiosos, é um período simples, por se tratar de uma oração composta por um único verbo. Esse tipo de oração nós não vamos trabalhar com ele agora, tá? Esse tipo de período simples não vai me servir nesse momento. Agora vamos à segunda oração. Admiro alunos que estudam. Primeira coisa, quais são os verbos desta oração? Admiro e estudam. Admiro, estudam. Então, aqui eu já tenho dois verbos. Agora, observem que admiro alunos que estudam. Eu tenho a primeira oração, admiro alunos, e que estudam. Vocês concordam que isso aqui, tudo que estudam? Que estudam. Está no lugar de estudiosos? Então, ele tem a mesma função que o adjetivo estudiosos. Ele exerce a mesma função que o adjetivo estudiosos. Só que ele exerce a mesma função em forma de oração, não em forma de adjetivo mais. Então, ele é uma oração adjetiva. No lugar do adjetivo, eu tenho um verbo que caracteriza a mesma coisa. Qual que é a função do adjetivo? Se você não lembra lá do sexto ano, qual que é a função do adjetivo? Caracterizar um substantivo ou um pronome pessoal. Anotem aí, se você não se lembra. A função do adjetivo é caracterizar um substantivo. Então, do mesmo jeito que estudiosos se referem a alunos, que estudam também se referem a alunos. Caracteriza, ó. Tem a mesma função. Estudiosos caracterizam substantivo. Que estudam caracterizam substantivo. Só que esse aqui tem dois verbos. Então, é um período composto. Ok? Por enquanto? Isso é a oração adjetiva. A oração coordenada que nós vimos anteriormente, ela é independente. Se você ler aqui, que estudam, não tem sentido. Se você ler, admiro alunos, ela tem até sentido, mas aí ela é completada por algo que precisa dela. Admiro alunos, ok. Agora vamos lá. Copie essas duas definições, por favor, importantíssimas. Vocês vão ver que Maria agora vão Lúcia, virar nomes grandes, expressões bem grandes, tá? Oi. eu tô te devendo muita coisa. Sim, Depois você me passa? claro. Maria Lúcia, aquele negócio da próclise, Nossa, quem tá cantando, mesóclise, gente? Aquele negócio o quê, Anitta? da próclise, mesóclise,
Você gravou a aula que você passou aquele conteúdo? Gravei. Tá no meu Bernoulli? Nossa, eu não sei se eu já coloquei, mas eu coloco. Tá bom Se pra não eu tiver, eu copiar. coloco. É muita coisa? É. Próclise, mesóclise e ênclise é. Vai cair isso e período composto na próxima prova? Período composto, não. Orações subordinadas adjetivas. Período composto é só para eu relembrar. Lembrando que o trabalho é até quinta-feira. Professora, o que você achou da minha entrevista com a Natália? Eu não assisti, mas eu gostei do tema dos quadrigêmeos. Quem são eles? Meus primos. Achamos ele lá do outro lado do planeta. Tô brincando. Eles Lá no moram onde? Amazonas. Eles moram aqui na fazenda. Ah, que legal. Eles moram lá na cidade da Júlia. Não, lá eles nasceram. Aqui no meu lado tem trigêmeos. Eles fizeram 1 ano já. Gostei do tema, só que eu não vi ainda. Professora, você já recebeu a minha e da Sofia? Não. Vocês me enviaram por onde? Eu não enviei ainda, porque eu não terminei a minha parte. Mas eu vou enviar hoje. O Gente, tema delas acabou, é bem né? Agora, os legal. alunos que tinham me enviado já. Tem aluno que mais não. Primeiro ano. Posso explicar essa parte? Eu quero que todo mundo acabe de copiar, porque é importante isso. Os pronomes relativos voltam. Ó, acabou a aluna aqui. Ó, posso sair? Não, te esperei, eu tô acabando. Professora, Oi? então os adjetivos só caracterizam um substantivo? Sim. Ou um pronome se estiver substituindo, né? Por exemplo, ele é esperto. Ele substitui um substantivo e é um pronome, então pode caracterizar um pronome também, pessoal. Maria Lúcia, Oi. depois você pode voltar no outro slide que você passou para eu tirar a foto que eu tô passando a limpo pra gente saber. Nossa, aqui Maria faltava. Lúcia, Eu escrevi volta só mais pra um me tirar monte uma de. print. Eu já. Não, daqui a pouco eu vou querer esse material. Então, mas volta só pra me tirar uma print pra eu escrever. É porque faltou um pedacinho. Pode passar. Ó, então vamos lá. O que são as orações subordinadas adjetivas? O próprio nome diz, elas ficam no lugar de um adjetivo, tá? E elas exercem, então, a função sintática, as mesmas funções sintáticas que o adjetivo pode exercer. Elas funcionam como adjunta de nominal, ou seja, peraí. Nós vimos isso aqui. Tudo que é adjunto é obrigatório ou é um termo acessório? Adjunta de nominal, adjunta adverbial, são termos obrigatórios ou são termos acessórios?
Acessório? Acessórios. Termo acessório, facultativo, ele não é obrigatório na frase. Então, se eu falo assim, admiro, eu já usei. Gosto de roupas claras. Se eu disser gosto de roupas claras, qual que é o adjetivo dessa frase? Claro. Claras. Qual que é a função sintática de roupas? Adjetivo? De roupas. Objeto indireto? Objeto indireto. É um objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto, né? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo indireto e tem um objeto indireto. Esse claras aqui, se eu tirar ele da oração, não vai ter menor problema, ele pode ser cortado. Gosto de roupas. A frase, sintaticamente, ela tem sentido. Então, claras vai funcionar como adjunta de nominal. É uma adjunta de nominal. E aí, eu pego essa adjunta de nominal, eu pego esse adjetivo e troco por uma oração. Como que vai ficar essa oração? Tem que ter outro verbo. No lugar de claras, você vai acrescentar um verbo. Como que vai ficar? Gosto de roupas, a outra permanece. Acrescenta um verbo para mim. Que são claras. Gosto de roupas que são claras. Então, tá vendo? Eu substituí o adjunta de nominal, que era uma palavra simples, por uma oração, por um verbo. E aí, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, que é o que mais vai nos ajudar. Para eu conseguir colocar, eu comecei com o que. Esse que aqui, ele é um pronome relativo. O que Então, significa ser um pronome relativo? Peraí que eu te explico agora. O que é um pronome relativo, Anitta? São aqueles pronomes que se referem a algo citado anteriormente. Ou seja, esse pronome relativo, ele vai se referir a isso aqui, ó. Deixa eu mudar até de cor aqui, ó. Ao substantivo dito anteriormente. Eu gosto de roupas. Quais roupas? As roupas que são claras. Então, que se referem a algo citado. Esse algo citado é o substantivo, que vai ser caracterizado pela oração. Então, vamos lá. Eu gosto de roupas que são claras. Então, aqui eu vou dividir esta oração, esse período, em duas orações. Primeira oração, gosto de roupas, que é a oração completa, é a oração sintaticamente perfeita. E a segunda oração, ela vai começar com isso aqui, ó. É obrigatório começar com pronome relativo. Então, você precisa saber os pronomes relativos. As orações subordinadas adjetivas vão começar com pronomes relativos. Tá? Deixa eu colocar outro exemplo para a gente tentar identificar aqui. Por que subordinada? Porque subordinada é uma que depende da outra. Que são claras, ela tem sentido sozinha?
Não. Não, ela não é subordinada a gosto de roupas, ela não depende dela para ter sentido? Maria Lúcia, se ela não for subordinada, ela é o quê mesmo? Coordenada, que ela é independente, Ah, sim. tá? Ó, vou colocar um outro exemplo aqui. Que é isso? Compramos vários objetos úteis. Eu coloquei um acento sobrando aqui. Vamos lá, pessoal. Qual que é o adjetivo desta oração? O adjetivo? Isto, compramos vários objetos úteis. 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 Isso aqui, quantos verbos tem nesta oração? Um só. Um só. Qual é ele? Compramos. Ótimo. E aí, Anitta, aqui eu não tenho oração subordinada. Tá? Ela é uma oração única. Ela é a oração principal, porque ela é formada por um único verbo. Você só vai ter oração subordinada se tratar de um período composto. Certo? Então, um único verbo. Transforma para mim esta oração em período composto. Compramos vários objetos que são úteis. Isso. Compramos vários Maria objetos. Lúcia, Oi. eu posso colocar compramos vários objetos que podem ser úteis? Não. Daria na mesma para classificar, porque podem ser virar uma locução verbal, que você classifica como um único verbo, tá? Mas é mais fácil para você ir pelo caminho mais simples. Compramos vários objetos que são úteis. Agora ele é formado por dois verbos. Quais são eles? Esse período composto. Compramos e são. Compramos e são. Dois verbos. Se são dois verbos, ela tem que ter duas orações. Divida para mim em duas orações. Compramos objetos. Compramos vários objetos que são úteis. A oração subordinada é aquela que começa com um pronome relativo. Qual é ele? Que são úteis. Pronome relativo. Qual é ele? Que. Então, esse aqui é o pronome relativo. Ô, professora. Oi? Estava escrito que geralmente são introduzidos por pronome relativo, mas é Eu vou explicar quando não é. Ah, tá. Tá? Daqui a pouco nós vamos chegar nela. Aí eu vou te explicar quando não é. Então, compramos vários objetos que são úteis. Aqui, pessoal, nós estamos usando exemplos só do que, mas poderia ser. Compramos vários objetos, os quais são úteis. Pronome relativo, os quais. Maria Lúcia, eu vou sair da chamada e vou entrar pelo meu telefone, tá? Porque a bateria do meu computador tá acabando. Tá. Aí seria os quais é um pronome relativo também. Daria a mesma função. Agora, olha aqui. Qual que é a função dessa oração? Que são úteis? Que são úteis faz o quê? Caracteriza objetos. Caracteriza objetos. Tá? Então, a função da oração subordinada adjetiva tem que falar esse nome inteiro, porque existe oração coordenada,
Se você não disser, estará errado. Se você não disser adjetiva, está errado, porque existe a adverbial e existe a substantiva. Então, tem que falar o nome inteiro. Oração subordinada adjetiva. Ela tem a função de caracterizar um substantivo ou pronome relativo, um pronome pessoal a qual ele se relaciona. Por enquanto, ok? Eita, foi mal. Pronto. Peraí, repete de novo. A oração subordinada adjetiva é a mesma que tem a função de caracterizar um substantivo. Só que o próprio nome diz oração. Então, tem verbo no meio dela. Peraí, oração subordinada. Tá aqui na tela. Adjetiva. Certo. Ela tem a função de caracterizar um substantivo. Pessoal, agora soltem umas 4 linhas, tá? Entre um exemplo e outro. Eu vou só terminar mais esses exemplos hoje e aí a gente acaba por hoje. Só tem oração subordinada adjetiva? Não, existe a oração. Dentro da adjetiva existem 2 classificações. Depois nós vamos para as orações subordinadas substantivas, que existem mais 6. Depois adverbiais, acho que são 8 ou 9. Certo. A apostila começou pelo mais simples, que é a adjetiva. A gente vai aprender tudo nesse bimestre? Não, tem um pouco no livro 3, Anitta. Isabela, ok. Soltaram umas 4 linhas? Eu vou começar a explicar. Oi, Anitta. Isso é importante para fazer redação? Muito, ainda vou chegar nessa parte lá. Professora, esses exemplos é depois do que a gente copiou. Isso. Soltem umas 4 linhas que eu vou usar bastante. Olha só. Então, nós dividimos agora, né, no exemplo anterior lá do quadro branco, o que é a oração já existente, ela é independente, e o que é uma oração subordinada. Como a Anitta perguntou, o que é uma oração subordinada? Subordinada é aquela que depende de outra. Ela é subordinada, ela é inferior à outra, porque ela só tem sentido se ela estiver junto com a outra. A coordenada, não precisa de ninguém. A subordinada é aquela que precisa de alguém para que ela tenha sentido. Então, eu tenho a primeira oração. Primeiro período composto. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Aqui eu tenho o leão atacou o domador. Vocês estão percebendo que uma oração ela tem sentido, mas ela está partida em 2 partes? O leão atacou o domador. Se eu disser essa frase, o leão atacou o domador, ela tem sentido? Sim. Sim, ela tem sentido. Então, ela é a oração principal. Ah, mas a oração principal pode estar partida? Pode estar partida. A oração principal é: o leão atacou o domador. Claro que não existem 2 orações principais, ela é uma só. Só que ela está dividida em 2 partes. Tá? Então, o leão atacou o domador. Agora, quando eu digo que é um animal selvagem, o que essa oração faz aí? Quem que é um animal selvagem? Está explicando o leão. Isso! Está explicando o que é o leão. Ó, minha setinha ficou bonitinha. Se está dando uma característica para o leão, leão é um substantivo, quem caracteriza o adjetivo?
Ó, quem caracteriza um substantivo? Um adjetivo. Um adjetivo. Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. Por que que ela é uma oração? Porque dentro desse adjetivo tem um verbo. Se alguém ainda tem dúvida em encontrar os verbos, é verbo. Professora, lembra quando você explicou a matéria do vocativo? Lembro? Que você explicou outra coisa também. Qual era o nome? Peraí, eu não te ouvi. Lembra quando você explicou vocativo? Você explicou uma matéria junto. Aposto. Isso, aposto. Não tem nada a ver, né? Parece sim. Ô, Júlia, você não está errada, não. Mas existe a oração subordinada positiva, que exerce a função de aposto. Eu vou te explicar a diferença entre elas depois, tá? Para você não se confundir agora, mas tem a ver sim. Professora, Oi? atacou é verbo, não é da oração principal? Atacou é o verbo da oração principal, certinho? Ah, tá. Um verbo em cada uma. Letícia, se você encontrar 3 verbos, você tem que partir em 3 orações. Depois nós vamos ver que existe a oração coordenada e subordinada tudo junto, tudo misturado. Mas acalma. Professora, Oi? mas, por exemplo, na hora da prova, você vai cobrar da gente a encontrar a oração subordinada adjetiva ou transformar uma oração em uma oração subordinada adjetiva? Você vai transformar o adjetivo em oração subordinada, encontrar a oração subordinada adjetiva e classificar a oração subordinada adjetiva. Existem as classificações ainda, Natália. Tá? Agora, olha outra coisa que eu quero que vocês destaquem no de vocês. Já deu horário, né? Já vou liberar vocês. O que é isso aqui? Pronome relativo? Pronome relativo. Então, vocês têm que ir decorando isso. Oração subordinada adjetiva inicia-se com um pronome relativo. Pessoal, como já passou do horário, eu vou deixar para explicar o próximo exemplo. Oi? Os que eu tô te devendo, tem como você me passar rapidão? Tem. Deixa eu só sair daqui. É pra te mandar foto desse? Não precisa me mandar a foto, porque falta matéria ainda. Depois eu olho tudo junto. Tá? Pessoal, boa terça-feira. Até quinta. Anitta, você espera, tá? Tchau, até mais.